Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha do estudo 59, parte 3 do livro do céu. Segunda parte da partilha. Nesse trecho do volume 25, 12, está falando, né, da nossa mãe, né, a Virgem Maria, e que ela nunca fez um ato só, sequer na vontade humana, né? Ela, desde antes de ela ser concebida, ela já teve, né, o conhecimento de tudo, né, do plano de Deus, de tudo que aconteceria para ela poder tomar a decisão, se ela ia querer fazer como Adão, né, de ter feito a vontade dele, ou ela faria, né, a vontade divina apenas para, né, reparar, né, esse ato que eles fizeram quando Adão e Eva não passaram no teste, né? Se o teste deles foi não comer o fruto, né, e eles desobedeceram e fizeram a própria vontade, comeram, o teste dela era esse, né? Diante de tudo o que foi apresentado para ela, se ela decidiria, né, optar por só viver a vontade divina, por mais difícil que fosse. E ela aceitou. E o ser imaculada, né, de Nossa Senhora, quer dizer que ela não tem mancha, né, mancha do pecado. Porque o pecado, ele está na vontade humana, quando a vontade humana está desligada da vontade de Deus. A criatura, né, peca porque ela não tem o conhecimento da vontade divina, ela toma as decisões por ela própria. Muitas vezes ela não quer sofrer, não quer sacrifício, ela quer conforto. Então, para ela conseguir ter uma vida assim, sem sofrimento, ela é capaz de qualquer coisa. E aí onde ela vai fazer justamente o contrário da vontade de Deus, que é amar o sofrimento. Porque o sofrimento, ele purifica a alma, o sofrimento, ele aproxima de Deus. Então, Nossa Senhora, ela não tinha mácula, não tinha mancha, porque ela, desde sempre, né, desde a eternidade, ela decidiu somente viver a vontade de Deus. Então ela deu para Deus o que o humano não lhe havia dado e negado, né? Que era a sua vontade. Então Adão, ele não fez a vontade de Deus, ele não viveu a vontade de Deus quando ele optou por comer do fruto proibido, né? E Nossa Senhora não. Ela disse sim e foi até o fim, né, nessa vida divina, né? Nesse obedecer, nessa obediência a Deus, nesse não ter vontade própria. Por essa atitude dela, ela abriu os céus para nós. Ela deu novamente aos homens, né, porque ela é da estirpe humana, né, então nela foi dada uma semente ali, um germe de abertura, para poder todos ascenderem aos abraços de seu Criador novamente, né, para poderem ser redimidos, né, poder ligar novamente céu e terra, poderem viver com Deus. Então, com o poder do Fiat,
né, do fiat de Deus, do fiat da redenção, no caso aí, né, o fiat da criação e o fiat da santificação, com o fiat, ele, ele deu aos homens essa, essa ligação novamente, né, e ele não conseguia mais, por isso, tirar os olhos da humanidade, não conseguia mais esquecer do projeto que ele tinha feito, né, do homem voltar à origem, né, porque agora era possível, né, agora céus e terra estavam novamente conectados, né, então ele poderia, através, né, da vida de Jesus e dela, né, na divina vontade na terra, trazer o reino da divina vontade, né, o terceiro fiat, o fiat da santificação aqui para a terra, né, que ele já estava implantando, né, mas ele primeiro tinha que cuidar da redenção, né, de fazer a humanidade conhecer a Deus, porque não conheciam, né, não conheciam o amor de Deus, a misericórdia, o perdão e tudo mais o que Jesus pregou e mostrou, né, com o exemplo da sua própria vida, que era possível ter essa vida, né, de união com Deus. Então, o que Nossa Senhora vivia na Divina Vontade é o mesmo que nós vivemos, né? Nós que estamos lendo o livro do céu e tomando conhecimento desse plano divino da criatura voltar à ordem, né? Nós ficamos com esse pensamento. Nós só pensamos, né, nisso, que é a salvação das almas, que é o reino de Deus, né? Nós ficamos preocupados com as pessoas, nós vemos elas fazerem, né, as coisas contrárias à vontade de Deus e a gente sofre. Então, Nossa Senhora vivia assim também, né? Tudo no oculto, né? Ninguém percebia, ninguém sabia, ninguém tomava conhecimento disso. E conosco é a mesma coisa, nós temos essa vida interior assim, é, totalmente conectada com a vontade divina, né? Querendo o que Ele quer. E os problemas humanos são deixados de lado, né? Tudo o que antes a gente desejava, né? De coisas sensíveis, assim, de sentir algo diferente quando, por exemplo, ia no grupo de oração, né? Sentir, ouvir, né? Jesus ali fazendo uma revelação que fosse relacionada a mim, por exemplo, né? Ou ir na igreja e ficar, antes de receber Jesus na comunhão, ficar desejando que Ele coloque um amor no meu coração para eu poder sentir o amor dEle, né? Nós não temos mais nada disso, né? Nós nos apegamos dessas coisas e ficamos assim totalmente livres e vazios de qualquer tipo de sensível que a gente possa, que as pessoas possam desejar, né, como a Luísa sentia muito no início, né, no livro do céu, ela sentia muito essa necessidade de ver Jesus, de abraçar Jesus, né, nós não sentimos isso, porque também isso que a Luísa passou para nós seria impossível, né, mas se ele quiser abrir os véus, levantar os véus, como, né, a Aline falou, que ela deu exemplo dela que um dia, numa adoração, que ela estava cantando na missa, ela sentiu, né, Jesus, né, fez com que ela sentisse algo maior, né, algo fora do normal ali. Eu também senti já no final do ano passado, num dia numa missa, né, da Assunção de Nossa Senhora aos Céus, né, eu pedia, eu tinha assim uma vontade de sentir um amor muito grande por ela, né, um desejo assim de amar muito ela, de, de, de sentir esse amor, né? Eu tinha esse desejo, mas eu não ficava, nem fico pedindo isso. Mas nessa missa eu senti tão forte o amor por ela, que meu coração palpitava e meus olhos não paravam de descer lágrimas. Mas neste dia, nessa missa em específico, eu não me lembro bem, mas eu acho que eu não pedi. Mas eu tinha esse desejo no meu coração. Jesus sabia e Ele permitiu que eu sentisse, né, esse sensível,
E numa outra missa de Natal, não, eu nem estava na minha cidade, estava na missa onde mora minha sogra, em Indaiatuba, e lá, no final da missa, quando estava tocando a música Noite Feliz, eu me senti, Jesus permitiu que eu me sentisse como se eu estivesse lá na gruta, onde Jesus nasceu, né? Eu senti, eu não consigo explicar, mas foi muito forte. Foi assim eu chorava tanto, derramava tantas lágrimas, tanta lágrima, que eu ficava tentando disfarçar, porque as pessoas estavam olhando para mim, né? Até o meu marido olhou e viu as pessoas que estavam olhando para mim, parecia que eu estava passando mal, tanto que eu chorava, né? Porque é algo assim grandioso, né? A sensação e o coração palpitava que parecia que ia pular pela boca, né? Foram 3 momentos, uma outra missa também, que eu só comunguei Jesus e não estava pensando em nada. E aí também meu coração palpitava tanto e as lágrimas desciam, né? Que parecia que meu coração ia saltar pela boca, né? Porque era o próprio coração de Jesus ali, né? Mas eu não tinha nenhuma expectativa de que essas coisas fossem acontecer, né? Ele que permitiu, porque ele vê o desejo do nosso coração, né? E ele permite para mostrar que é real, né? Que isso tudo é real e é maravilhoso mesmo, mas eu acho até bom que a gente não sinta isso, porque a gente ia ficar muito preso nisso, muito apegado em sentir, como a Luísa sentia no início, né? Muito apego a isso. Ela chorava, sofria muito, porque ela não via Jesus, né? Todos os dias. Ele ficava um tempo sem aparecer para ela, mas ele tinha um para quê, né? E a, e a gente é dessa forma, a gente não sente e não faz falta para a gente sentir, porque a gente sabe que Jesus está vivendo dentro de nós, né? E que ele não precisa ficar se manifestando a todo momento para a gente poder acreditar nisso. A gente acredita pela fé, né? Pela, por ler o livro do céu e compreender que viver na divina vontade é o maior dom que Deus poderia dar para uma criatura, que não tem nada maior, nem mais grandioso, nem mais maravilhoso, nem mais perfeito do que isso. E a gente deseja isso, né? Deseja essa conexão com Ele, né? Ao ponto de, se Ele permitir que a gente chegue nesse mais alto grau, de estar tão unido a Ele, de tornar um só com Ele, é o que a gente mais deseja, né? E isso vai acontecer já aqui na Terra, né? E por toda a eternidade vai ficar se repetindo, né? Porque a vontade divina, ela é infinita, assim como Deus é infinito e eterno, né? E é para todo sempre isso, não vai começar e acabar aqui, e nem vai começar lá no céu. Já começa aqui e é por toda a eternidade. E tem muita gente que baseia a espiritualidade nisso, né? Em sentir coisas. E no trecho está dizendo: toda a criação, céu e terra e até o inferno sentiram na Imaculada Conceição dessa Virgem menina recém-nascida no seio da sua mãe a força da ordem que ela punha em toda a criação, né? E que ordem é essa, né? Porque a criatura estava toda desordenada, né? Assim, não tem a ordem primeiro, segundo, terceiro, né? É uma ordem. E a criatura estava em último lugar. A criatura estava abaixo dos vermes. Estava lá, né, no mais baixo grau, né, em relação a Deus, porque a criatura havia se retirado dessa vontade divina, desse dom que Deus havia dado ao homem. Quando ele pecou, ele se retirou. Ele quis fazer a própria vontade e saiu da vontade de Deus. E ao nascer, né, a Virgem Maria, né, a Virgem menina, né, já ainda no seio da mãe dela, né, toda a criação já estava em festa. Por quê?
porque havia agora uma criatura humana que estava na ordem. E qual é essa ordem? Que toda a criação foi feita para servir ao homem, né? O homem, ele ia dominar sobre todas as coisas. E não estava acontecendo isso, porque estava o plano de Deus, esse plano desta ordem, ele estava suspenso, né? E agora ele estava tendo continuidade, digamos assim, né? Com o nascimento de uma criatura que era humana, mas também era divina, porque ela deu a vontade dela, né? Antes de nascer, nasceu imaculada, nasceu sem mancha e vivendo apenas a vontade de Deus, como era para todo homem viver. E aí então o homem voltou à ordem, né, de rei, né, para dominar sobre todas as coisas, até sobre os anjos. Os anjos, eles estão abaixo das criaturas. Por incrível que pareça, né, o homem ele nasceu para dominar, né, sobre tudo. E os anjos eles servem as criaturas, né, humanas. Porque os anjos eles não têm essa disposição de ter Deus dentro deles, porque a criatura foi criada para Deus habitar nela. Quando ele criou o ser humano, ele quis o amor dele, no transbordamento do amor dele, ele quis criar criaturas que seriam, cada uma seria um paraíso, cada uma seria um universo para Deus habitar. Como Deus é espírito puro, ele quis criar um ser humano onde ele iria usar a boca para poder falar, os olhos para poder ver. E em cada ser humano, né, que tem um raciocínio lógico, cada ser humano tem a sua personalidade, tem o seu jeito de ser, e ele reina, né? Ele pode variar em cada ser humano, ele pode criar ali, né, em cada ser humano tudo o que ele quer. Ele pode criar um universo em cada ser humano. Então, é um mistério muito grande e que Deus amplia através da ação do homem, nessa morada do homem ser uma morada de Deus, onde ele vai reinar, né, dentro do ser humano, livre, com uma personalidade, né, ele vai ter uma visão de fora. Então, Deus se amplia através do homem, né, nessa morada em que o homem se torna para Deus vir e habitar, mas limitando, né, aliás, respeitando as limitações que cada criatura tem. E aí ele vai ampliar, ele vai expandir a capacidade dessa criatura de acordo com o que ele vai conseguir desenvolver, né, nessa criatura, porque ele é pai, né? E pai é o quê? O pai ama, né? E ele é amor. Ele vai poder amar e vai poder doar mais e mais. Mas para que ele possa reinar da forma como ele quer reinar, que é para o bem da criatura, é preciso que a criatura ela queira, ela tenha a disposição, ela dê a liberdade para ele. Ela tem que querer ser de Deus, ela tem que querer ser filha de Deus, para poder receber essa graça. Esse é o projeto de Deus, é a forma como ele imaginou e depois criou. E por isso, então, que a criatura ela é mais do que os anjos, porque se ela quiser, ela pode,
né, dominar sobre todas as coisas, ela pode ser esse universo onde Deus vai criar ali, criar coisas, né, e ela vai crescendo cada vez mais junto com Deus. Os anjos, né, eles foram criados para ajudar, né, a criatura, ajudá-los nessa graça e também para adorar, né, porque eles vão adorar o Deus que vai viver dentro dessa criatura. Eles vão se surpreender, né, com que e vão se enriquecer também de conhecimentos. E vão se enriquecer de conhecimentos que eles vão observar, né, de Deus agindo dentro da criatura. Eles vão observar a vida divina que tem dentro de uma criatura que tem liberdade, né, que tem como dizer sim e como dizer não. E Deus fica feliz, né, de poder, junto com a criatura, realizar coisas incríveis, né? É uma felicidade muito grande para Deus, né, poder, né, ter a vida divina dele desenvolvida dentro de uma criatura, se restringir a ela, né, e ali viver em cada uma das criaturas. Como ele vive, né, na hóstia consagrada, só que a hóstia, né, a substância ali que forma a Eucaristia, né, ela não tem vida, ela não tem vida assim sem Jesus ali, né, transubstanciado, mas quando ele está ali, ele também não consegue conversar, ele não consegue ter uma companhia que ele possa ter, né, essa correspondência de amor. Ele só está ali, né, e esperando o momento da Santa Missa para poder estar numa criatura, mas é pouco tempo, né, e a criatura também, às vezes não tem, as pessoas não têm essa ideia, né, não tem essa consciência, muitos comungam automaticamente, nem meditam sobre o mistério, né, que está acontecendo ali nela, no interior dela, na alma dela, né, não tem um momento assim, nem um segundo de conexão, né, já recebe Jesus, já começa a conversar, né, não fica ali os 15 minutos, né, junto com Jesus, fazendo companhia para ele. Então, é muito diferente, né? E na criatura não, a criatura ela foi criada para ser uma hóstia viva, né? Viva que tem uma vida, que tem um trabalho, que tem uma família, né? Que pode fazer atos também, né? Esses atos que quem vive na divina vontade produz, né? Que vai produzir orvalho benéfico para as criaturas também, que têm a abertura de coração, desejarem também amar a Deus, se unir a Deus. Então, tudo está conectado, né, para que esse plano volte, né, a origem, né, e ele seja concluído, né, porque ele está em andamento. Mas a conclusão vai ser o reino da divina vontade, assim na terra como no céu, que é o cumprimento do Pai Nosso. No outro trecho, Jesus diz: foi o meu Fiat que, com o seu calor, extinguiu a mancha de origem e a concebeu imaculada e pura. E a minha igreja, em vez de honrar a minha divina vontade, causa primária e ato primeiro, honrava os efeitos dela e proclamava imaculada, concebida sem pecado. A igreja lhe dava honras humanas e não honras divinas. Então, durante muito tempo, a igreja ela honrava só os efeitos, né, que as pessoas compreenderam que era o que Nossa Senhora realizou aqui na Terra, né? Eles não tinham o conhecimento do próprio Fiat que reinou, né, na vida da Virgem Maria. Eles não honravam antes
a, a vida primária, o ato primeiro, eles só honravam os efeitos da divina vontade na criatura humana. Então, eles viam que a Nossa Senhora tinha feito, né, externamente, de ser a mãe de Jesus, mas o ato primário, o motivo é a divina vontade que fez tudo nela. Então, nesse trecho, Jesus está feliz porque um padre, ele leu o livro do céu e já trouxe para a glória eterna o ato único de Deus, né? A verdade que o homem sabe agora, a verdade que a igreja sabe, um padre sabe, ele representa a igreja. Então, ele está honrando não só os efeitos, mas está honrando a divindade que atuou nela. Então, os efeitos é honrar a criatura. Então, eles viam Nossa Senhora dizendo sim, né? E esse sim que ela disse, né? Para que o anjo, quando o anjo anunciou, né? Ela disse sim, não foi o sim mais importante, né? O sim mais importante ela já deu antes de nascer, né? Que foi o faça-se, né? Faça-se a tua vontade. Ela quis viver só da vontade divina. Então, esses conhecimentos a igreja não tem, porque não chegaram a eles, esses conhecimentos. Eles não têm o conhecimento do livro do céu, né? do fiat da redenção, fiat da criação e fiat da santificação, que é o reino da divina vontade, que é o dom de viver na vontade divina. Então, Deus não era honrado. Então, quando eles viram que tudo o que acontecia com ela, o que era feito com ela, era o próprio Deus, então eles começaram a compreender que a vontade divina teve vida contínua nela, diz o trecho. E Nossa Senhora, ela não ficava feliz porque as pessoas não estavam vendo o que Deus estava realizando nela, nem davam a ela as honras devidas por ela ter dado nela o lugar para formar a vida do seu filho, do Supremo. Por isso que hoje se festeja com decência, glória divina e magnificência a festa da Imaculada Conceição, que se pode chamar com mais verdade a concepção da divina vontade, da soberana, do céu. Para finalizar, né? Deus reinou plenamente e realizou grandes coisas na pessoa da Virgem Maria. E ela foi essa realização que Deus queria, ter uma alma para Ele reinar nessa criatura e fazer grandes coisas e enormes coisas através dela. Ela é um receptáculo de tudo. Ela é a rainha da divina vontade. Amém, Fiat.